muito bem-vindo aqui no programa Church TV, esse programa que é a extensão da igreja na tua casa, na tua família, aonde você está. O programa Church TV tem a palavra de Deus que edifica, que você vai ter um momento de louvar a Deus conosco, se juntar aí conosco e exaltar o nome de Jesus. Você vai ter a oportunidade de receber orações aí que te abençoam, que te edificam, enfim. Hoje o programa está muito abençoado, eu creio que a palavra vai falar muito com você. E vamos começar, como sempre começamos, louvando ao Senhor. A Bíblia fala que o louvor tem algo muito especial e eu vou falar sobre isso. O tema da mensagem hoje é há poder na adoração. A adoração quebra grilhões, a adoração prepara o caminho para a presença de Deus vir até nós. Então vamos começar exercendo na prática a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com essa equipe maravilhosa. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver. Tudo tem o seu propósito e no seu tempo certo faço parte do propósito eterno. Tudo tem seu começo, tudo tem seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver. Tudo tem seu propósito, seu tempo certo. Faço parte do propósito eterno de Deus. Nada vai me separar do amor que me conquistou. Nada vai tirar meus olhos do autor da salvação. Nem altura, profundidade, nem a vida, nem a morte, ou prazeres desse mundo. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. Faço parte do propósito eterno de Deus. Eu vivo para o reino. Declara aí. Eu vivo para o reino. Declara, eu vivo para o reino. Eu vivo para o reino de Deus. Eu vivo para o reino de Deus, de Deus. Eu vivo para o reino de Deus. Como é bom louvar o Senhor, a Bíblia fala que o louvor liberta. Tem algo especial no louvor e da adoração, que quando fazemos isso, as cadeias se quebram, os laços se desfazem e os demônios batem em retirada, porque o louvor liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso, sobre o poder da adoração. Há poder na adoração quando você adora. E quando eu falo de adoração, eu falo segundo os moldes bíblicos. Jesus nos ensinou sobre o que é a verdadeira adoração e ele falou que a verdadeira adoração, a adoração de fato, ela é feita em espírito e em verdade. É quando você com o seu espírito, ou seja, com a sua vida, adora o Senhor com a tua verdade. Você se entrega à soberania do Senhor. Eu quero ler com você uma história maravilhosa da palavra de Deus, uma história de milagre, uma história de libertação, uma história de salvação e de transformação radical. O texto que eu quero ler com você está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 5. O texto é longo, a história é do versículo 1 ao versículo 20.
Mas vou pegar um trechinho dessa história e vou dar o contexto para que você possa me acompanhar e receber dessa palavra em nome de Jesus. Eu vou ler a partir do verso 6, vou ler até o verso 15. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Algumas traduções falam e o adorou. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Essa história ensina princípios maravilhosos que eu quero compartilhar também. Mas primeiro vamos para o contexto. Jesus, ele estava do outro lado da margem daquele mar, o mar da Galileia, e ele estava pregando para uma grande multidão. E quando Jesus pregava, onde Jesus estava, onde a manifestação do Espírito Santo de Deus está, a Bíblia fala que ali é liberdade. E as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram libertas. E a Bíblia fala de uma multidão que acompanhava Jesus. Por um exemplo, em uma das multiplicações, a Bíblia fala que tinha 4.000, 5.000 homens somente, fora as mulheres, que geralmente na nossa sociedade sempre é um número maior. Então havia milhares de pessoas que compõem as multidões que Jesus pregava. E a Bíblia fala que Jesus pregava nessa multidão, ensinando. Em determinado momento ele fala para os seus discípulos: vamos atravessar esse mar. Vamos sair do meio dessa multidão, e o culto estava bombando ali onde Jesus estava. Milagres, sinais e prodígios estavam acontecendo. E Jesus, com o seu propósito, na sua sabedoria, fala para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. No meio do caminho, quando Jesus estava dentro do barco, a Bíblia fala que os discípulos enfrentam um forte vendaval, enfrentam uma tempestade. E só aqui a gente já tem um princípio poderoso. Todas as vezes que o Senhor quer nos levar para um novo nível, todas as vezes que o Senhor nos leva para uma nova posição, nós vamos enfrentar no meio do caminho tempestades, vendavais, oposições, resistências. E a Bíblia fala que no meio daquele vendaval, o vento era tão forte, a tempestade era tão forte, que os discípulos ficaram com medo de o barco afundar, com Jesus dentro do barco. Só que a Bíblia fala que o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, estava na polpa, mas estava dormindo. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento, te faz passar no meio da tempestade cheio de paz. Te faz passar no meio da tempestade com a certeza que o melhor está por vir, que a vitória é certo que virá. Mas os discípulos amedrontados, eles chegam até Jesus e falam: mestre, não te importa que perecemos? Não te importas que morramos? O Senhor Jesus acorda cheio de sabedoria, ensina os discípulos, dá uma lição a eles e ele acalma a tempestade. E os discípulos falam aquela frase maravilhosa: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Imagina o que os discípulos estavam pensando. Jesus acaba de sair
de um momento em que a multidão estava recebendo da sua mensagem. Havia sinais, havia prodígios, trazendo para o nosso contexto, os 12 discípulos saíram com Jesus debaixo de uma ordem dele, de um culto que estava pegando fogo. No meio do caminho, a Bíblia fala que Jesus atravessa o mar, e era uma distância de uma noite de viagem pelo barco, e eles passam por uma forte tempestade. Ficam com medo de perder a vida, e Jesus faz um sinal, um prodígio maravilhoso, ele acalma a tempestade. Talvez os discípulos pensaram que ali do outro lado haveria algo muito especial. Talvez uma multidão muito maior. Se Jesus abandonou aquela multidão, não abandonou, saiu daquela multidão. Se Jesus passou no meio dessa tempestade e viajou esse tempo todo, então vai ter algo especial. Quando eles chegam ali, aí começa um pouco da nossa história que vamos estudar nesse programa e no próximo. A Bíblia fala que um homem endemoniado, imundo, que vivia no cemitério, marginalizado, era uma escória daquela sociedade, com um cheiro forte. A Bíblia fala que ele se cortava de dia e noite com pedras, e ele vem correndo ao encontro de Jesus. Imagina o que os discípulos pensaram. Mestre, eu acho que as coisas estão meio erradas, eu acho que o senhor não planejou certo aonde iria, não. A gente saiu daquele cultão pegando fogo, passamos no meio da tempestade, e viemos aqui, esse indivíduo aí está vindo correndo até o senhor. E a Bíblia fala que aquele homem vem correndo, desesperado, se ajoelha e adora. Tem uma tradução que fala que ele adora, a tradução da NVI fala que ele se prostra. Que passagem interessante, que texto peculiar. A Bíblia fala que quando Jesus começa a conversar, aqueles demônios que estavam possuindo aquele rapaz, eles se desesperam e começam a pedir: Senhor, não está na hora da gente ir embora ainda? Manda a gente ir ali pelo menos nos porcos. Interessante que quando o Senhor Jesus pergunta o nome deles, eles falam legião. Legião corresponde às legiões que havia no exército romano. Era um linguajar, algo que era conhecido naquela sociedade. Uma legião no exército romano havia, naquele tempo, no tempo de Jesus, de 2.000 a 6.000 soldados em uma legião romana. E muitos teólogos acreditam que, pelo fato dos demônios terem possuído uma manada de 2.000 demônios, que no mínimo haveria 2.000 demônios possuindo aquele rapaz, aquele homem. Imagina só, muitas vezes pisamos na bola, não agimos corretamente, erramos, estamos passíveis e sujeitos a erros. Mas imagina o que aquele rapaz, aquele camarada fez, para que ele fosse possuído por 2.000 demônios. Isso nos representa, no mínimo, que ele estava em pecado, que ele estava fazendo coisas erradas. Eu não sei o que ele fez, o que ele aprontou, quão ruim foi as suas ações para que ele afundasse naquele poço. A Bíblia não fala o que ele fez, a Bíblia fala as consequências do seu erro. Ele morava num cemitério, ele estava preso na imundície do pecado. Ele estava possuído por 2.000 demônios, no mínimo. Interessante que logo depois desse texto, do verso 20, Jesus liberta, transforma aquele indivíduo e ele volta para o mar e vai embora pelo mesmo caminho que ele veio. Ou seja, isso nos leva a concluir que o Senhor Jesus foi só para encontrar com aquele homem. Ele largou uma multidão, ele atravessou no meio da tempestade e foi ali até aquele gadareno, na região que chamava Decápolis, para libertar, para curar e transformar aquele homem. Quero estudar com você algumas lições que nós aprendemos, claro, com o nosso Senhor Jesus nessa história, e também com aquele homem,
que teve a sua vida radicalmente, totalmente, completamente transformada. Primeira lição que eu quero compartilhar com você. Parece até simples, até meio clichê no meio evangélico, mas é uma verdade extremamente poderosa. O amor de Cristo é incondicional. Entenda isso. O amor de Cristo por você, o amor de Cristo por nós, ele não tem condições, ele é incondicional. O Senhor Jesus, ele sai do meio de uma multidão, num culto que as pessoas estavam recebendo da mensagem. Ele passa no meio da tempestade, de acordo com a perspectiva dos discípulos, se arriscando para encontrar com uma pessoa que estava imunda no pecado, possessa por no mínimo 2.000 demônios, morando no cemitério, numa situação deplorável, rejeitado pela sociedade. E ele vai até ele. Por que que o Senhor Jesus faz isso? O que o Senhor Jesus viu nele? O que ele fez para que o Senhor fosse ali, se importasse tanto, amasse tanto ele, para fazer isso por ele? Sabe o que ele fez? Nada. Sabe o que você fez para merecer o amor de Jesus? Nada. Nada que você faça, nada que você deixe de fazer, vai fazer com que o Senhor te ame mais. Nada que você faça, nada que você deixe de fazer, vai fazer com que Jesus te ame menos. Porque o amor de Jesus, o amor de Cristo por você, ele não tem condições, ele não tem exigências, ele é um amor incondicional. Ele simplesmente te ama. O amor de Cristo por aquele homem era tão grande que ele viu naquele homem o que ele não viu numa multidão de milhares de pessoas. O amor de Cristo por você é tão grande que aquilo que ele achou em você, ele não achou numa multidão de pessoas. O amor de Cristo por aquele homem era tão grande que ele largou aquela multidão que estava recebendo ele, se arriscou no meio da tempestade e foi naquela região só para curar, libertar, restaurar e transformar aquele homem. O amor de Cristo por você é tão grande que ele abriu mão de um trono de glória. Ele abriu mão de uma multidão de anjos que adoravam ele de dia e de noite. O Verbo se fez carne, ele veio aqui no mundo, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a morte, ele enfrentou o sofrimento. Só para transformar a sua vida. Só para curar a sua enfermidade. Só para te salvar do inferno. Só para te trazer vida e vida em abundância. Como aquele homem, nós estávamos presos, mortos em nossas transgressões. Aquele homem habitava num cemitério imundo pelo pecado. Nós também nós estávamos na morte, literalmente, que é a separação de Deus através das nossas transgressões. E ele veio só para nos resgatar, nos libertar, nos restaurar. Se você pensa que você não pode servir a Deus, você não pode falar com Deus porque você não merece, meu irmão. Nada que você faça vai fazer você merecer. Mas o amor de Deus por você não tem a ver com mérito. Ele não te ama, Ele não nos ama porque merecemos. Ele te ama pelo que você é. Nada que você fez, nada que você deixou de fazer faz com que Deus te ame menos. E a Bíblia também fala que o amor de Deus não é limitado. Ele não chegou a um ápice, a um clímax. Igual o ser humano em todas as áreas, ele chega no máximo e depois tem um declínio, tem a ascensão, o topo, o platô e o declínio. Não, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus está sempre em ascensão, porque ele não tem limites, ele não tem um topo, ele é ilimitado. Nada que você fez ou deixou de fazer fez com que Deus te amasse menos, pelo contrário, Ele só te ama mais. A Bíblia fala que ainda onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor que vence a morte, o amor que vence o pecado, o amor de Deus por você
é incondicional. Jesus te ama. Jesus amava aquele rapaz. Ele estava apaixonado por aquele rapaz. Jesus te ama e Ele está apaixonado por você. O amor dele por você é incondicional. Ele se importa com a sua situação. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele te ama e te aceita como você é. E Ele te ama tanto que Ele não quer que você permaneça como está. Ele quer que sua vida seja transformada, liberta, melhorada, em nome de Jesus. Eu vou chamar os nossos apoiadores e daqui a pouquinho nós vamos voltar para louvar o Senhor juntos mais uma vez e para recebermos uma oração. Eu vou orar por você e em nome de Jesus você vai receber desse amor aí na sua casa. Se você quiser ligar no nosso Disque Oração para que alguém ore por você agora onde você está, você pode ligar também no 062 3240 4900. Durante aí, na hora que os apoiadores virem, você pode ligar, um pastor, uma pastora está de plantão para orar por você agora, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Vamos com os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos. Missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um parceiro missionário. Adquira já o seu carnê em uma das igrejas Fonte da Vida ou deposite no Banco Bradesco. Agência 3351, conta corrente 4760, dígito 0. Maiores informações 0800 606 4505. Seja você um parceiro missionário. Estamos de volta aqui no programa Church TV e eu quero aproveitar essa oportunidade para orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, mas antes, como fazemos todos os programas, o Church TV, que vai ao ar terças e quintas-feiras das 20 às 20h30 e também pela internet, pelas redes sociais, você pode nos assistir. Nós sempre damos uma oportunidade para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Para você que ainda não fez isso, a Bíblia fala que o Senhor está sempre à porta do nosso coração batendo, esperando alguém ouvir e abrir para que Ele entre em nosso coração e mude, ceie com a gente, traga alegria, mantimento, vida sobre nós. O Senhor Jesus, Ele não é intruso, Ele não vai entrar no nosso coração sem que nós o convidemos. Por isso eu quero te exortar, para que você convide Jesus para habitar com você aí na sua casa, na sua vida. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Isso com certeza irá transformar a sua vida. Lembre, o amor de Deus por você não tem condição, não tem algo que você precisa fazer. Você só tem que receber e aceitá-lo em nome de Jesus. Repete essa oração comigo, aonde você está. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu vou andar com Deus, eu vou andar com Cristo, em nome de Jesus. Agora eu quero te abençoar você que nos assiste. Daqui a pouco vamos louvar a Deus juntos, mas recebe essa oração em fé. Nós queremos que o mesmo Deus que nos salva do inferno, Ele nos dá vida em abundância aqui na terra. Ele nos salva da enfermidade, Ele nos salva da miséria, Ele nos salva da angústia, depressão e Ele nos dá vida e vida plena. Deixa eu orar por você para que essa realidade se cumpra na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos nossos ouvintes.
dos nossos telespectadores, declarar a provisão, o favor, os milagres do Senhor sobre a vida deles, que eles experimentem o amor de Deus que não impõe condições e é um amor poderoso que vence o medo, que vence o pecado e que nos traz vida e vida em Jesus, em nome do Senhor. Amém. Agora vamos encerrar assistindo esse clipe e louvando ao Senhor esse louvor. Que Deus abençoe a sua vida. Na certeza que o olho não vê, andar sobre a verdade que me leva a crer, sentir a palavra viva dentro em mim e ver o impossível acontecer, me entregar aos caminhos teus, me deixar levar pelas águas, o rio que corre do trono de Deus me alcançou, com toda a sua força jorrando sobre mim. O sol da justiça hoje brilha sobre mim, maravilhosa luz vencendo a escuridão, maravilhosa luz vencendo a escuridão. Oh, 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 oh. Na presença do Senhor podemos se alegrar. Então dance, dance na chuva de Deus. Dance, então grite, grite ao mundo todo o seu amor. Declare e grite esse amor. Então dance, dance na chuva de Deus. Yeah. Então grite, grite ao mundo todo o seu amor. Na chuva de Deus, yeah. Então grite, grite ao mundo todo seu amor. O rio que corre do trono de Deus me alcançou, com toda a sua força jorrando sobre mim. Yeah. O sol da justiça hoje brilha sobre mim, maravilhosa luz de Deus, maravilhosa luz vencendo a escuridão.